Gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu tô em Ponta Grossa, no Paraná, no hotel aqui. Vim fazer peça aqui e não tô em casa, obviamente. Então, eu acho que não vou conseguir editar esse vídeo, vai ficar um pouco confuso, mas eu queria falar algumas coisas que tem a ver com o vídeo de essa coisa do diálogo, que eu continuo, tô meio que uma espécie de, sei lá, campanha, fixação com esse troço. E a cada vídeo que eu faço sobre isso, as pessoas falam coisas e eu vou pensando mais que eu tenho que falar mais coisas sobre isso, porque eu acho que a gente está realmente numa certa carência da possibilidade de conversar e tal. E então tem um pouco a ver com os comentários que eu li do vídeo de hoje, que o vídeo de hoje é o do a função da narrativa no diálogo, de se construir como um sujeito a ser percebido pelo outro. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ver se eu consigo ser claro. Bom, eu então estava falando da importância da gente conseguir se dar a entender para o outro, né? Que a gente várias vezes está esperando que o outro compreenda a gente, mas a gente não se dá o trabalho ou não consegue mesmo se fazer entender. Tantas vezes a gente não consegue. E tantas vezes também, como algumas pessoas responderam, é muito difícil fazer esse esforço de diálogo com esse outro que você às vezes está com muita raiva desse outro sujeito, que esse outro te parece grosseiro, te parece agressivo, te parece sem sentido, te parece absolutamente sem sentido realmente, tantas vezes. Então o esforço para o diálogo parece inviável. Você fala, como é que eu vou fazer, como é que eu vou investir nesse diálogo com essa outra pessoa se ela não parece querer conversar comigo? E é muito duro, e eu queria fazer um outro vídeo sobre isso também, mas como tantas vezes a arrogância do discurso está junto da ignorância, da burrice, da incapacidade de se abrir para ouvir mesmo. E às vezes a gente opera isso, às vezes a gente se emburrece porque a gente não está conseguindo conversar. Enfim, mas o que eu quero dizer sobre isso é que um diálogo, essencialmente essa é a parte mais importante desse vídeo, essa que eu vou falar agora, um diálogo não é tentar convencer o outro da sua opinião, não é realmente, não é tentar chegar a uma síntese que é a sua síntese naquela história. Um diálogo é ouvir, e se dar a ouvir, né, e poder falar em função disso que foi dito, não ouvir pensando como é que você vai contra-argumentar aquilo que está sendo dito. Quantas vezes a gente começa uma conversa já pensando como responder aquilo que o outro está falando? Isso não é um diálogo. Isso de fato não é um diálogo. Isso não leva ninguém para lugar nenhum, eu acho. Isso gera o fla-flu, né? E pensando que a gente está vivendo isso no Brasil, que a gente está vivendo agora, desde as eleições, mas desde antes disso, na verdade, né? Então, como é que a gente tem coragem o bastante, isso é importante, eu acho, para entrar num diálogo disposto e disponível para mudar de ideia. Um diálogo só é possível de verdade se a gente está disponível para mudar de ideia, a gente mesmo. E aí faz esse exame aí, profundamente. Quantas vezes você entra numa discussão, numa conversa, disponível a rever de fato o seu ponto de vista, entendendo que o seu ponto de vista é só um ponto de vista, não é mais nada. O que você acha do mundo, todas as certezas que você tem a respeito do mundo, são só um ponto de vista, não é nada demais. É só o que você viu, o que você aprendeu, não é nada demais. Você não é nada demais nesse sentido, sabe? Você não tem verdade nenhuma sobre a vida. Você tem só impressões e pontos de vista. Então, você está disponível a rever isso? E estou falando isso para mim também. Todo dia eu me falo isso. Estou disponível, disposto a revisar isso que eu tô pensando, que me parece uma verdade absoluta, em que grau que eu estou. Enfim, porque a gente fala que os outros não estão disponíveis, mas um tanto de vezes a gente também não está. Um tanto de vezes a gente também se emburrece na nossa arrogância de achar que a gente sabe o que está falando. É claro que é muito difícil, e aí para mim a gente chega a um limite teórico, ético, sei lá, que é muito difícil dialogar com alguém que está propondo a não liberdade desse outro sujeito que é você. Dialogar com alguém que quer cercear a sua liberdade. É muito difícil. Você está aberto para o diálogo com alguém que está dizendo que você não tem o direito de ser quem você quiser ser. Aí é muito difícil. Mas enfim, se der para pensar sobre isso aí, em que grau que a gente está disposto a revisar o nosso lugar, realmente, intimamente, assim, quanto que isso ameaça a gente e quanto que a gente tem coragem para enfrentar isso. Bom, amanhã eu vou estar em Curitiba, quer dizer, quando esse vídeo for pro canal, eu vou estar em Curitiba.
Inclusive, se alguém aqui for de Curitiba, a gente vai fazer peça amanhã, hoje, quando vocês estão, hoje no dia 24, que é quando esse vídeo vai pro canal, a gente está em Curitiba. Quem quiser encontrar para dar um abraço e aperto de mão e falar oi, de verdade, carne e osso, voz, cheiro e tal, eu vou estar lá. E aí me escreve para a gente tentar encontrar. Enfim, obrigado e até amanhã. Obrigado, gente. Tchau.